Gênesis 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu irmão Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e estive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e bodes, servos e servas. Envio esta mensagem a meu senhor para achar graça aos teus olhos. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, os bois e os camelos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me e a mãe com os filhos. Mas tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele passou ali aquela noite e tomou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os entregou ao cuidado dos seus servos, cada manada à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim, e ponde espaço entre manada e manada. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham atrás das manadas: Desta maneira falareis a Esaú, quando vos encontrardes com ele, e direis também: O teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: Qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço, o teu nome. Mas o homem respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada.
Saía o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel, até hoje, não comem o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Graças a Deus por um dia tão bonito, tão lindo, que também no nosso interior se faça dia, que o sol da justiça, que é Jesus, possa raiar em nosso coração nessa manhã, iluminar toda a nossa alma e nos fazer mais aquecidos e melhores para o reino de Deus e para o testemunho do Evangelho entre os homens. Amém. Queridos, eu quero falar nessa manhã sobre esta luta de Jacó com Deus. Até que nós poderíamos chamar de a maior luta da história. Houve uma época em que grandes combates de boxe eram travados e o pessoal de marketing, de publicidade, cada luta daquela eles chamavam de a luta do século. E eu lembro que houve muitas lutas do século. Essa daqui é muito mais do que uma luta do século. Talvez seja a maior luta que já se travou na história do ponto de vista de um ser humano. Mas eu quero iniciar esta palavra contando um fato que eu e Carmen, minha esposa, ouvimos agora em maio no congresso em Águas de Lindóia, em São Paulo, contado pelo Dr. Samuel Kamaleson, um indiano que hoje é vice-presidente internacional da Visão Mundial e um dos reconhecidos homens de Deus em toda a face da terra nos dias atuais. E ele contou a história de uma cidade muito conhecida lá no sul da Índia, a cidade de Masdra, que tem lá seus 6,5 milhões de habitantes, é uma cidade muito grande, e é conhecida por algumas coisas. É conhecida pela produção de peças de suprimentos para computadores, chips e coisas assim. É conhecida como o Vale do Silício da Índia. E também é conhecida por suas praias. São praias bonitas, lindas. E ele diz que são as praias mais belas de toda a Índia, principalmente por suas areias brancas, muito brancas. E aquelas praias daquela grande cidade, nos feriados, nos finais de semana, aquelas praias enchem. E há uma coisa muito pitoresca ali, que são os vendedores de amendoim. Eles são milhares e milhares e milhares que andam para lá e para cá vendendo amendoim. E o Dr. Kamaleson falou sobre um desses vendedores de amendoim, dizendo que lá para as tantas, cansado, sol muito quente, ele resolveu com sua peça, que nós aqui no Nordeste chamamos de tabuleiro, para vender os seus amendoins, ele resolveu parar para fazer umas contas. Pegou um papel e do lado esquerdo botou as suas vendas, o seu lucro, e do lado direito do papel ele escreveu lá as suas despesas, para no final fazer o seu balanço e ver como ia a sua empresa. Mas ele sempre dizia para si mesmo: esta aqui é a minha empresa, aqui eu sou o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o primeiro secretário, o segundo secretário e o diretor. E andava para lá e para cá repetindo isso. Minha empresa é pequena, sou eu, mas aqui pelo menos eu sou o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o primeiro secretário, o segundo secretário e o diretor. Nesse dia ele fez as contas e descobriu, para sua tristeza, que a empresa estava falida, liquidada, quebrada, havia ido à bancarrota. Decepcionado com os resultados da sua empresa de amendoins, ele então foi para trás de uma árvore, pegou aquele tabuleiro com os amendoins que restavam, amassou aquele papel que o decepcionara tanto, jogou fora, escondeu tudo aquilo lá por trás de alguma árvore
e disse: bom, acabou minha empresa está liquidada, eu estou falido, quebrado, mas pelo menos um consolo eu tenho. Nessa empresa eu sou o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, o tesoureiro e sou diretor desse negócio. Pegou o restinho de dinheiro que tinha e procurou um dos restaurantes mais sofisticados da praia. Foi para lá, foi a uma mesa, sentou-se ali, chamou o garçom veio, olhou para aquele vendedor de amendoins, deu o cardápio, ele escolheu o prato mais caro, pediu, o garçom olhou assim com o olho meio atravessado, imaginou, disse: esse indivíduo vai ficar com problema financeiro para o resto da vida. Não sabia de nada. Mas aqui quem manda é o cliente, então foi providenciar o prato. Nesse espaço de tempo chegou um senhor alto, olhos claros, um terno impecável, uma gravata maravilhosa, muito bem vestido, elegante, com elegância extraordinária, e tomou assento ali, olhou para aquele homem, começou a conversar, puxou um assunto, e lá para as tantas disse: o que é que o senhor faz na vida? E o vendedor de amendoins disse: eu sou empresário, eu tenho uma empresa. Ah, o senhor tem uma empresa? Tenho. E na minha empresa eu sou o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o primeiro secretário, o segundo secretário e diretor. E aquele indivíduo disse: que coisa impressionante, eu ando à procura de homens assim, eu ando à procura de pessoas assim que podem fazer muitas coisas. Onde eu vim encontrar alguém tão extraordinário? Eu gostaria de convidá-lo para que você se tornasse meu parceiro, meu sócio no negócio, numa empreitada. E diz o doutor Camaleço que aquele indivíduo puxou lá uma espécie de contrato, já andava com isso, botou sobre a mesa e convidou o vendedor de amendoins para ser seu sócio. E o vendedor de amendoins disse: mas como é que eu vou ser sócio de quem eu não conheço? E disse o homem: ah, o senhor não me conhece? Mas eu estou aí nas revistas, nos magazines, na televisão, não somente aqui, mas em vários países do mundo. Meu nome é Bill Gates. E o vendedor de amendoins olhou assim. Eu sei que vocês estão loucos para saber o fim da história. E vão saber no final do sermão. Este texto, queridos, fala desta luta, do momento mais impressionante da vida deste indivíduo chamado Jacó. Para que a gente entenda essa luta, a gente tem que pegar o contexto antecedente e descobrir quem era Jacó. Jacó, numa linguagem contextualizada dos nossos dias, uma linguagem corriqueira, Jacó era um trambiqueiro, um enganador, aquilo que popularmente se chama, referindo-se ao Código Penal de 171, era um colarinho branco, especializado em dar dribles financeiros, cuja história era horrorosa porque ele já havia enganado o pai, o irmão e o sogro. Ele já havia ludibriado a família. Era desses indivíduos que já aprontara tanto que os familiares já não queriam mais saber dele por perto. E com isso ele angariou o ódio. Despertou no irmão Esaú, a quem ele enganou 2 vezes, um desejo de vingança, tanto que Esaú, seu irmão, firmou um propósito no coração e disse: vou matá-lo. Esse indivíduo vai morrer. Ele já me enganou 2 vezes, eu já fui passado para trás 2 vezes pelo meu próprio irmão. Eu não admito que haja na família um indivíduo com um caráter desse. Eu não admito que eu tenha que lutar contra os de fora e contra os de dentro. Eu não admito que eu tenha que guerrear contra meu próprio sangue. Mas eu percebo que toda a desgraça da minha vida vem sendo originada nas atitudes deste que deveria ser apoio para a minha vida e estímulo para a minha existência. E Esaú disse: vou matá-lo, está escrito, vou matá-lo. E começou a engendrar, a arquitetar um plano para acabar com a vida de Jacó. Começou a não dormir,
as suas noites passaram a ser insones, porque a sua alma começou a se nutrir de ódio, começou a ser nutrida por esse sentimento horroroso de vingança. Enquanto isso, Jacó seguiu sua caminhada, passando um para trás e enganando o outro, destruindo a vida comercial de alguns, enfim, continuou a sua triste história. Até que um dia o medo, está aí no capítulo 31, tomou conta de Jacó. Porque disseram: Esaú, teu irmão, está vindo aí, e olha, tem cuidado, porque ele vem com mais de 400 homens, e vem para te matar, ele vem para passar por cima de ti como um rolo compressor. Ele não vai sossegar enquanto não destruir a tua vida. E diz a Bíblia no capítulo 31 de Gênesis que Jacó teve medo, apavorou-se, sentiu que a colheita da semeadura horrorosa, de mentiras, de engano, de trapaças que ele havia feito, estava para acontecer. Mas como ele era muito hábil do ponto de vista mental, ele elaborou uma espécie de abordagem mineira. Sabe a diplomacia mineira com aquele jogo de cintura? Não é? Jacó então elaborou um plano mais ou menos por aí. Chamou alguns funcionários e disse: vamos fazer o seguinte, eu vou mandar 4 presentes para meu irmão que está se aproximando para me matar. Eu vou mandar primeiro um grupo de 10, vocês vão, levam um presente. Daqui a meia hora eu solto outro grupo de 10 com outro presente. 1 hora depois eu vou soltar outro grupo de 10 com outro presente. E 2 horas depois eu vou soltar o quarto grupo de 10 com outro presente. E eu duvido, eu conheço Esaú, que depois de receber 4 presentes ele não amance. E fez isso. Só que sua alma não sossegou. E aí começa esta história extraordinária. Esse homem, cuja mente, cujo caráter havia sido treinado para enganar, até pelas atitudes equivocadas da sua mãe, cuja criação o estimulou a isso, numa proteção equivocada, numa relação mãe e filho patológica, doentia, que ao invés de fazer do seu filho um homem de bem, um homem de caráter, o destruiu. Isso me faz lembrar um decálogo que os Estados Unidos publicaram alguns anos atrás, que era mais ou menos assim: 10 mandamentos para você transformar seu filho num marginal. E o primeiro era: faça todas as vontades dele. O segundo era: não imponha limites, e por aí ia. E foi mais ou menos o que fizeram com Jacó. Jacó foi estimulado a enganar o irmão pela própria mãe. Jacó foi estimulado a passar o irmão para trás pela própria genitora. E isso gerou um caráter horroroso nesse indivíduo. Foi construído desta forma. Agora ele já não aguenta mais, ele já não suporta mais a si mesmo. Ele já olha para ele mesmo e diz: isso não é vida, isso não é forma de andar, isso não é estilo de existência, eu preciso mudar. Quem sabe tentou, mas não conseguiu. Quem sabe se esforçou, mas não tinha jeito. E ele chega a esse dia crucial, decisivo na sua vida, quando ele para a entrada deste vale, que é um afluente deste ribeiro, que é um afluente do Jordão, chamado de Jaboque, palavra hebraica que significa derramamento. E ele diz: é hoje, é aqui, é agora, ou vai ou racha, é 880, é agora ou nunca. E ele começa a dar alguns passos extraordinários. Certamente muitos de nós precisamos dar na nossa vida para que as coisas aconteçam em nome de Jesus. A primeira coisa que ele faz, diz aí o texto, é que ele faz passar diante de Deus pessoas, relacionamentos e patrimônio da sua vida. O texto diz que ele passa todos os seus pertences, tudo o que ele possui, e não só o que ele tem, mas a família, as esposas, os filhos, os funcionários, tudo ele passa diante de Deus. Isso porque ele começa a ser tomado pela ideia absolutamente correta de que não adianta querer ocultar as coisas de Deus, porque há um dia na nossa vida em que o baú é aberto, o tapete é levantado e as coisas são expostas na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que foi feito e dito às ocultas será publicado dos eirados, será publicado dos telhados.
E Jacó então passa tudo, expõe, ele se submete a uma espécie de ultrassonografia na presença de Deus. Ele diz: Senhor, aqui estou, essa é minha mulher, essa é minha outra esposa, estes são meus filhos, esta é minha família, aqui estão meus negócios, meu patrimônio, tudo que eu possuo. Passa tudo, expõe tudo diante de Deus e diz: não há nada que esconder, não há nada para ocultar, tudo está aqui. Nós temos um hábito, muitas vezes, de tentar esconder alguma coisa de Deus, ou de ter a ilusão de que podemos esconder alguma coisa de Deus. Para Deus, nós estamos sempre despidos, absolutamente despidos. Ele sabe quem somos, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o ser. Do ponto de vista ontológico, não há nada o que esconder de Deus. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. E a atitude mais coerente, mais corajosa, mais bíblica, mais espiritual é abrir o coração e se expor a Deus como Jacó fez. Quem sabe nessa manhã, muitos de nós precisamos passar algumas coisas diante de Deus, coisas que nunca foram passadas e que são muito bem administradas, guardadas, escondidas, talvez no coração, talvez na mente, talvez numa gaveta de casa, alguma coisa da vida passada, da história que se foi e que precisa ser rompida, destruída e hoje exposta à luz de Deus em nome de Jesus. Amém? Jacó faz isso. Em segundo lugar, diz o texto que ele fica só. É a solidão. Queridos, há momentos na nossa vida em que necessariamente nós precisamos ficar sozinhos. É a hora em que sou eu e Deus, eu e tu, tu e eu. Aí não adianta a celebração comunitária, não é hora dos grandes movimentos populares, mesmo que religiosos. É aquela hora sublime em que a pessoa se vê frente a frente, cara a cara, olhos nos olhos, o rosto no rosto, ali na presença de Deus. E agora Jacó, depois que passa tudo diante de Deus, diz a Bíblia, fica ele só, ele fica só. Muitos de nós vivemos uma vida espiritual apenas de festas, de movimentos, de agitação. Corre para lá, corre para cá, realiza isso, conta com um, conta com outro. Mas aquela hora devocional da solidão, aquela hora em que nós vamos para o escritório, para o gabinete, ou mesmo no quarto, quando a família dorme, quando os filhos estão ali tranquilos na sua cama, a esposa dormindo, e nós saímos um pouco, vamos à sala, colocamos o rosto no chão, derramamos as nossas lágrimas e dizemos: Senhor, agora sou eu e tu, agora somos nós dois aqui, tem misericórdia, socorre-me, olha para mim, vê meu coração, vê minha história, toma conta da minha vida, resolve esses problemas, dá um basta, eu não aguento. Tem um amigo meu que é médico, em João Pessoa, professor da universidade, e ele me disse uma vez: quantas vezes a minha esposa, que também é médica, a esposa dele, ele diz, está dormindo, os filhos, são 3 filhos, estão dormindo, ele disse, eu estou literalmente deitado no chão, com o rosto no chão, orando madrugada dentro. E quando eu paro, muitas vezes, ali onde eu estava, o chão está umedecido, molhado com as lágrimas que eu derramei. E no outro dia, quando a família acorda, quando todos despertam, está tudo muito bem, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, ninguém percebeu a luta que eu travei na noite, as lágrimas que eu derramei na madrugada, ninguém percebeu o meu choro, a minha agonia, enquanto todos eles dormiam. Quem sabe muitos, nessa manhã, precisam aprender a ter este instante de solidão com Deus, eu e tu. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré, muitas vezes, retirava-se. Quem estuda o Novo Testamento sabe que há uma parte desses estudos que chama-se o ministério das retiradas, quando ele ia sozinho para a presença de Deus. Terceiro lugar, Jacó entra na verdadeira luta. E diz a Bíblia que essa luta dura a noite inteira, é uma luta desigual, é uma luta entre Deus e o homem, é a luta de um pecador com aquele que não conhece pecado, é a luta entre a criatura e o Criador, porque esse anjo do Senhor é o que na verdade se chama em teologia de uma teofania, é uma manifestação da própria divindade naqueles dias no vale de Jaboque.
E a luta é ferrenha, tremenda. É uma luta dura, difícil. Mas Jacó não desiste, ele persiste, ele se agarra a essa chance, a essa oportunidade. Para ele, as coisas haviam chegado a um limite insuportável e ele havia tomado uma decisão final, definitiva no coração, dizendo: é hoje, é agora, é aqui, tem que acontecer. Ou eu saio daqui mudado, ou eu saio daqui transformado, ou eu amanheço o dia como um novo homem, ou eu daqui sairei para ser pior do que antes. Ou eu melhoro, ou eu pioro, não dá mais para continuar do jeito que eu venho. E a luta continua. Eu sei que eu não estou falando nenhuma coisa que você não entenda, porque eu tenho absoluta certeza quando eu afirmo que muitos de vocês têm lutado com Deus e muitos já estão esboçando cansaço nessa luta. São, quem sabe, anos de oração, pedidos, preces, intercedendo, rogando, chorando, e parece que nada acontece. É uma luta desigual. E quantas vezes muitos de vocês olham para Deus e dizem: por quê? Se o Senhor pode e quer, por que não resolve? Por que não responde? Por que não faz? E não temos sequer a ideia de que Deus está trabalhando o nosso caráter, nossa maturidade, formando a nossa têmpera no calor da forja. E em quarto lugar, Jacó prevalece quando é derrotado. Que ironia! Queridos, nessa luta com Deus estabelece-se o contraditório, o paradoxo. Só vence na luta com Deus quem é derrotado por Deus. Amém? Enquanto você prevalecer diante de Deus, você está derrotado. Mas na hora que você é derrotado por Deus, a vitória, ironicamente, é sua. É quando você levanta a bandeira branca e diz: eu me rendo. É quando você abre a guarda. É quando você desmorona. É quando você olha para Deus e diz: perdi, eu reconheço, aqui estão minhas armas, eu as entrego, estou me rendendo, estou abdicando agora da minha luta, estou deixando a arena. E aí, quando você pensa que está liquidado, derrotado, a vitória é sua, em nome de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jacó foi vencido por Deus, ele prevaleceu. E aí vem a quinta coisa, a transparência. Deus pergunta: qual é o teu nome? Os nomes naqueles dias tinham um conteúdo cultural muito maior do que hoje. Porque naqueles dias os nomes tinham muito a ver com a origem e com o caráter. Por isso Maria de Magdala. Magdala era uma das regiões ao sul do mar da Galileia. Por isso Maria Madalena. Por isso Judas Iscariotes. Por isso José de Arimateia. Quando a pergunta é feita: qual é o teu nome? Sabe qual deve ter sido a sensação de Jacó? Jacó deve ter pensado: puxa vida, tinha tanta coisa para Deus perguntar. Vem logo aí na ferida. Porque Deus é especialista em não perder muito tempo. Ele vai no problema, e graças a Deus por isso. Quando Jesus encontra aquela samaritana lá em João capítulo 4, lá no poço de Jacó, e começa a conversar com ela, lá para as tantas alturas do diálogo, Jesus diz: eu tenho sede. E ela diz: como é que você, sendo judeu, vem pedir água a mim que sou samaritana? Você não sabe que os nossos povos não se entendem? Ao que Jesus respondeu-lhe dizendo: a mulher, se você soubesse, melhor dizendo, quem é que está lhe pedindo água, você é que pediria, e eu lhe daria a água da vida, e você iria beber dessa água e nunca mais tornaria a ter sede. E ela sabia o que era isso, porque já havia tido 5 maridos e estava num sexto relacionamento, procurando suprir suas carências afetivas, substituindo um homem por outro, e nada se resolvia. Porque cada homem que via, certamente ela pensava: agora vai. Cada relacionamento novo ela dizia: agora eu acertei. Mas Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter sede. Vai, chama teu marido. Era a pergunta que ela jamais gostaria, o pedido que ela jamais gostaria de ter ouvido. Tanta coisa para Jesus falar, vai falar logo nisso. Não é assim comigo e com você? Deus nos atinge exatamente naquele ponto que nos desmonta, que desmorona, e nós não podemos resistir. A Bíblia diz que o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz,
é repentinamente quebrantado sem que haja cura. Por isso Deus tem sido longânimo, tolerante, misericordioso. Qual é teu nome? E ele cria coragem e diz: meu nome é Jacó. Não precisa de muita explicação, não precisa muita conversa, não há que fazer firulas, fantasias, dourar a pílula. Meu nome é Jacó. Isso mesmo, trapaceiro, enganador, trambiqueiro, 171, tudo que não presta. Eu sou aquilo que lá no Rio de Janeiro se chama de esperto. Qual é teu nome? Cada um de nós tem algo a responder a Deus nesta área. O nosso nome é aquela coisa oculta tão bem administrada que ninguém sabe. É possível que nunca vá saber. Mas quando chegar o dia da grande avaliação final, que a Bíblia chama de julgamento, tudo isso será posto num telão, exposto. Por isso que é sábio e bom responder a Deus imediatamente dizendo: o meu nome é mentira. Eu sou um mentiroso, uma mentirosa quanto mais. Agora inventaram esse negócio de mentira light. Outro dia um comerciante me disse: pastor, mas é mentira branca. Eu digo: eu nunca ouvi falar em policromia na mentira. Talvez alguém precise dizer a Deus nessa manhã: tu sabes que meu nome é mentira. Minto de todo jeito, para todo lado. Minto para a mulher, para o marido, para os filhos. Minto para os patrões. Eu vivo da mentira, eu sou mentiroso. Tenha coragem. Talvez outro precise dizer: meu nome é adultério, impureza. Eu não resisto a uma sedução. Eu desmonto ante um apelo sexual. A sensualidade me consome. Meu nome é isso. Ou alguém precisa dizer: meu nome é roubo. Eu tremo, fico excitado quando vejo a chance de meter a mão num dinheiro que não é meu. Embora eu monte uma engenharia bonita, do ponto de vista da contabilidade, para justificar as minhas aventuras, mas no fundo eu sei que eu sou ladrão. Meu nome é Jacó. Já não te chamarás mais Jacó, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Veja a ironia. Ele foi derrotado, mas o Senhor diz: tu prevaleceste. E o teu nome não será mais Jacó, mas de hoje em diante o teu nome será Israel, o príncipe de Deus. Amém? Em último lugar, quando a gente tem uma experiência com Deus, isso se torna memorial para gerações futuras. A Bíblia diz que até hoje os israelitas, os judeus, não comem o nervo da coxa, do quadril dos animais, em reverência, como memória, é um memorial a um encontro de um homem com Deus. Quando nós temos essa relação saudável com Deus, a nossa história ultrapassa o limite das gerações, ela vai embora. Por isso a Bíblia diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Coisa boa é você ter um nome bonito de um pai. Como abre porta. Faz 40 anos que papai foi para casa. Eu nunca digo morreu, eu digo foi para casa. Mas onde eu chego, ou em muitos lugares, quando eu digo o nome do meu pai, as portas se abrem ainda hoje. A vida com Deus se transforma em memorial para os filhos, para os netos, para a terceira, para a quarta, para a quinta geração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sai manco do vale de Jaboque. É madrugada, o sol nasce. Talvez um dia tão bonito quanto esse. E ele, que entrou ali do ponto de vista físico perfeito, agora sai com a perna mais curta,
para o resto da vida. É a assinatura de Deus. Mas é bonito o texto que diz: nasceu-lhe o sol da justiça quando ele atravessava Peniel. E a palavra Peniel quer dizer: eu vi Deus face a face e a minha vida foi transformada. Amém. A vida de Jacó é um libelo contra a síndrome da estátua. Você já viu esse negócio? Tem gente aí dizendo: não muda não muda mais, não tem jeito, desista, muda. Jacó mudou, eu fui mudado e você será mudado em nome de Jesus. Não há circunstâncias que Deus não mude, não há gente que Ele não mude. Muda, transforma. A síndrome da estátua é aquela... Uma vez eu preguei numa igreja, havia uns 60 membros, aí voltei uns 20 anos depois, disse: como vão as coisas? E aí um diácono me disse: do jeito que o senhor deixou. Eu digo: então é uma estátua. Que negócio é esse? As coisas são dinâmicas. Jacó mudou, eu também vou mudar hoje em nome de Jesus. Pois bem, Bill Gates disse: vamos fazer uma sociedade? Você quer ser meu parceiro? O homem mais rico do planeta Terra. E o vendedor de amendoins falido começou a se animar. Os olhinhos brilharam. Mas de repente uma vozinha começou a falar aqui para ele: ei, psiu, tenha calma, rapaz. Este é Bill Gates. Lembre-se que numa sociedade com ele, o máximo que você vai poder chegar é a vice-presidente. Na sua empresa falida, quebrada, pelo menos você está cheio de dívidas, liquidado, arrasado, mas nela você é o presidente, o vice-presidente, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, secretário e diretor. Agora, cuidado, porque com Bill Gates, meu amigo, a vozinha aqui, ó, no máximo, topo de linha para você vai ser, quem sabe, a vice. E diz o doutor Camalesson que o vendedor de amendoim levantou-se, com um contrato na mão, jogou, olhou para o Bill Gates e disse: eu não faço sociedade com estrangeiros. A história realmente é engraçada. Mas olhe para mim. Há 20 séculos atrás, Deus desceu dos céus à terra. Pisou a imundície deste planeta. Viveu as nossas contradições, as nossas ambiguidades. E sentou à mesa comigo e com você. E Deus estendeu um contrato e disse: eu quero ser teu parceiro. Na tua luta familiar, nos teus negócios, nos teus sonhos. Eu quero ir contigo, vem comigo. E muitos ainda não conseguiram ter esse parceiro, porque na sua vida falida, na sua vida liquidada, apesar do caos e da desordem, ainda dizem: pelo menos minha vida está desajustada, desarrumada, arrasada, acabada e falida, mas aqui eu sou o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário e o tesoureiro. A vitória de Jacó se deu quando ele olhou para Deus e disse: sabe uma coisa? A partir de hoje o Senhor é o presidente. Mande, faça, haja do jeito que quiser. Para mim, o que interessa é ser líder de uma empresa falida, de uma vida arruinada. O que me interessa é ser presidente de uma existência triste, amargurada, de um nome roto. Eu prefiro não ser nada, mas ter o Senhor como sócio e parceiro na caminhada. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça.
Quantos de nós, nessa manhã, temos experimentado agonia e sofrimento na vida, porque não temos tido coragem e humildade para dizer a Deus: assuma o comando, vá em frente, pise fundo. Muitos de nós aqui nessa manhã ainda teimamos em investir numa forma de vida liquidada, falida, pelo orgulho de bater no peito e dizer: em mim quem manda sou eu, minha vida quem manda nela sou eu. O que Deus quer nessa manhã é que você olhe para Deus e olhe que não é Bill Gates, é muito mais do que Bill Gates, que desceu à terra e sentou-se à mesa com você e diga: Senhor, eu abro mão da presidência, eu abro mão até da vice, eu abro mão de todos os cargos, mas eu te suplico, toma conta da minha vida, para que essa vida frutifique em nome de Jesus. Amém. De cabeças curvadas, eu quero fazer um rápido apelo. Quantos nesta manhã podem ver na história de Jacó também algo da sua história? E podem crer que o Deus que transformou Jacó é o Deus que está conosco nessa manhã. E vão tomar agora o rumo certo, a decisão correta e dizer: Senhor, eu não quero ser presidente de uma empresa falida, eu quero ser sócio do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Duas amigas minhas compuseram há muitos anos atrás um hino, um louvor muito bonito chamado O Rei e o Mendigo. Contava a história de um rei que convidou certo dia um mendigo para passar uma semana no palácio. E levou o mendigo para um quarto luxuosíssimo. O mendigo não podia nem falar. E entregou um livro ao mendigo e disse: olha, este é o seu quarto e aqui está um livro com todas as orientações para você usufruir tudo que o palácio tem. Aqui você acha as instruções, os ensinamentos. Lendo esse livro você vai aproveitar todos os cômodos do palácio, conhecer toda a minha riqueza, vai andar pela propriedade. Mas diz a história e diz o louvor que o mendigo ficou tão empolgado com o quarto, passou uma semana embriagado com a beleza do quarto, que não abriu o livro e não conheceu mais nada além de um quarto daquele palácio. O que Deus quer é que você conheça tudo que Ele tem e não apenas se empolgue com o brilho das coisas passageiras. Por isso eu quero orar com você. Eu quero pedir que aqueles que nessa manhã, com sinceridade d'alma, olham para Deus e dizem: meu nome é, seja ele qual for, e dizem: Senhor, eu quero sair marcado, quero a tua marca na minha vida. Os problemas da minha vida têm origem na própria família. Por incrível que pareça, em casa que as coisas começam a desmoronar. Concorrência, competição, crueldade, intrigas. Mas nessa manhã eu quero abrir mão da minha vida e da presidência da minha vida e dizer: sê tu o chefe. Para mim basta. Amém? Podem sentar, queridos.